Olá, bom dia para os meus alunos da terceira série. Aqui quem fala é o professor Gabriel. A gente vai dar continuidade nos nossos estudos à distância. E agora eu vou comentar com vocês, vou continuar no mesmo capítulo do livro de vocês, volume 9, capítulo 23, das páginas 58 a 74. Nós vamos falar sobre 3 assuntos, que é ângulo entre retas, vamos falar sobre paralelismo e perpendicularidade entre retas, tá? Alguns livros tratam isso como posições relativas entre retas, tá? E o último assunto aqui é distância entre um ponto e uma reta, tá? Então, olha só, ângulo entre duas retas. Então, olha só, eu tenho aqui como exemplo aqui eu tenho essa reta que possui essa equação, tá? Sempre uma reta ela possui uma equação de qualquer reta, é uma equação de primeiro grau, tá? E aqui eu tenho outra reta cruzando com ela, né? Interceptando ela, que também é uma equação do primeiro grau, tá? Então eu tenho aqui o ângulo formado entre as duas retas. Sempre, ó, esse ângulo aqui será igual a esse, e aqui eu vou ter um outro ângulo que também é igual a esse. Sempre eu vou ter dois ângulos menores iguais e depois eu vou ter também dois ângulos maiores que são iguais. Ângulo entre retas sempre é considerado o ângulo menor formado entre as duas retas. Então você descarta o ângulo maior, sempre é um ângulo menor. Tá bom? Então, olha só. O termo que multiplica o x aqui na minha equação, a gente chama ele de m, tá? Que é o coeficiente angular dessa reta aqui. É a inclinação que essa reta tem em relação ao eixo x. E aqui a inclinação que essa reta tem em relação ao eixo x também é o coeficiente angular dessa minha outra reta aqui. Então, olha só, como que eu calculo esse coeficiente angular aqui entre as retas? É o que? É a tangente do meu ângulo, que é o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? É a tangente do ângulo. Como que eu calculo a tangente do ângulo? Tendo apenas duas equações a equação de cada uma dessas retas. Tem duas equações, de uma reta e da outra. Como que eu calculo a tangente do ângulo tendo apenas as minhas retas? Porque agora eu não vou ter mais a coordenada, eu vou ter apenas a equação das retas. Como que eu calculo? Você vai pegar o M1 de uma reta menos o M2 da outra, dividido por 1 mais M1 vezes o M2, quando 1 é de uma reta, certo? Esse é o mesmo valor desse aqui, e o M2 é da outra reta. Então vai ficar 1 mais M1 vezes M2. Tudo isso aqui é em módulo. Por quê? Porque eu estou calculando a tangente desse ângulo aqui. Como eu vou pegar o ângulo menor, ele vai ser menor do que 90. Esses dois aqui, maior, sempre vai ser maior do que 90 graus, a não ser que essas retas sejam perpendiculares, né? Formam 90 graus, então vai dar 4 ângulos de 90 graus. Mas se não for, eu vou ter 2 ângulos menor que 90 e 2 ângulos maior do que 90, certo? Então, como eu estou pegando o valor dos ângulos menor, eu vou tratar sempre de ângulos menor do que 90. A gente coloca em módulo, por quê? Porque a tangente de um ângulo agudo, ou seja, menor do que 90, é sempre positivo. Então, esse módulo aqui é só para tornar isso aqui tudo positivo, porque eu estou sempre trabalhando com ângulo menor que 90 graus. Certo? Agora, acontece o seguinte, de uma reta estar totalmente na vertical. Quando ela está totalmente na vertical, ela não corta o eixo Y. Quando ela não corta o eixo Y, a equação dessa minha reta será simplesmente isso aqui, ó, x igual a um número qualquer. É o número onde ela está cortando o eixo x. Não vai existir parcela do Y. Então vai ser isso aqui. Então pronto, ó. Aí eu tenho essa outra minha reta que está inclinada aqui, e eu vou ter a equação dela. Aí quando acontecer isso, de uma reta estar completamente na vertical, aí a forma é diferente. Eu vou calcular a tangente desse ângulo formado entre as duas retas como apenas módulo de 1 sobre M1. Tá? Vamos lá, vamos para a prática, para a gente entender melhor. Vou resolver para vocês a atividade da página 60, número 1. Seguinte, no plano cartesiano foram apresentadas duas retas, R e S, onde a reta R tem essa equação e a reta S tem essa outra equação aqui. Letra A, escreva as equações reduzidas. Aqui está na forma geral. Nós trabalhamos já a forma geral e forma reduzida na aula anterior. Então, eu vou pegar essa forma geral aqui e isolar o Y dele. Eu vou ter a minha forma reduzida, certo? Jogo 3x para lá, o 7 também, né? Vai ter tudo positivo. O Y não pode ficar positivo, então multiplico todo mundo por menos 1, troco o sinal aqui. Essas parcelas aqui não tem problema em ficar negativo. O problema é que o Y isolado que não pode. Mas aí, como eu vou mudar o sinal dele, eu preciso multiplicar toda a minha expressão por menos 1. Então, troco o sinal de todo mundo. Ficou assim.
a reta S, da mesma forma, eu vou isolar o y, eu cheguei nessa equação. Pronto, letra A está respondida. Letra B. Letra B eu tenho, determine os coeficientes angulares das retas. Quando você tem reta e você quer determinar o coeficiente angular, basta você pegar, se essa reta estiver na forma geral, você transforma para a forma reduzida. Se já estiver na forma reduzida, pronto, tá aqui o coeficiente angular da reta R é o quê? Quem está multiplicando x, 3. E o coeficiente angular da reta S é quem está multiplicando x aqui, que é menos 2. Pronto. Então, o MR é 3, MS é menos 2. Letra C. Calcule o menor ângulo formado por essas retas. Então, eu vou calcular, ó, a tangente, fórmula da tangente. Eu vou achar a tangente do ângulo. Tendo a tangente do ângulo, eu transformo essa tangente para ângulo. Então, vamos lá. Tangente do ângulo formado por as duas retas, eu não sei que ângulo que é, eu vou jogar na fórmula. O coeficiente angular da reta R, 3, menos o coeficiente angular da reta S, que é menos 2. Então, ficou 3 menos o menos 2. 1 mais MR3 vezes MS, que é menos 2. Resolvendo aqui em cima vai ficar 5, resolvendo aqui embaixo vai ficar menos 5. Então, tem, ó, tangente do ângulo vai ser o quê? Módulo de menos 1, ou seja, tangente do ângulo vai ser 1. Qual é o ângulo cuja tangente dele é igual a 1? O ângulo de 45 graus. Pronto, encontrei o valor do ângulo. Número 4. Obtenha as equações reduzidas de duas retas que passam pela origem do sistema de coordenadas cartesianas e que formam um ângulo de medida 45 graus com a reta R, cujas equações é. Então, olha só, eu tenho duas retas. Eu vou chamar uma de S e a reta R está aqui. A reta R ele já me deu a equação dela, que é essa daqui, 2x mais y menos 2 igual a 0. E falou que o ângulo formado entre as duas retas é 45 graus. Mas ele não me deu nenhuma informação sobre a reta S de equação dela. Mas a única coisa que ele falou é que ela vai passar pela origem do plano cartesiano, ou seja, vai passar na coordenada 0 e 0. Vamos lá, primeira coisa, vou calcular o coeficiente angular da minha reta R, que é o quê? Essa reta R aqui que ele me deu a informação dela, não tem da reta S. Vamos lá, o coeficiente angular dela é o quê? A equação dela, transformei para a forma reduzida e cheguei à conclusão que o coeficiente angular dela é menos 2. Agora eu vou calcular o ângulo entre as duas retas. Então, olha só, o ângulo não é 45 graus? Eu tenho ele aqui, ângulo entre as duas retas. O ângulo não é de 45 graus? Tá aqui, então eu vou calcular tangente 45, que vai dar 1. Aí eu tenho, ó, menos 2, né, que é o coeficiente angular da reta R, menos o coeficiente angular da reta S, que eu não sei ainda. Então eu vou chamar de MS. Embaixo, 1, né, menos... Não, aliás, 1 mais, né? Mas como o coeficiente angular é negativo, vai ficar 1 menos o coeficiente angular, que é menos 2, vezes o coeficiente angular da reta R, vezes o coeficiente angular da reta S, que é MS, também não sei, né? Então fica MS em cima e embaixo. Então, ó, ficou, ó, isso daqui sobre isso daqui igual a 1, certo? Só que como isso aqui está em módulo, como que eu resolvo? Eu resolvo das duas maneiras. Como está em módulo, pode dar resultado positivo ou negativo, porque está em módulo. Porque se estiver negativo, a gente fica em módulo e transforma positivo, né? Como a gente resolve isso aqui? Escreve isso aqui, resolve esse 1 sendo positivo, e escreve isso aqui novamente e resolve 1 negativo. Pronto, então eu vou resolver das duas formas. Toda vez que for trabalhar em módulo, você tem essa situação. Você tem que calcular dos dois jeitos, positivo e negativo. Então vai ficar, ó, pego isso daqui e multiplico por 1, né? Então vai ficar, ó, 1 menos 2 ms vezes 1, tá aqui, e menos 2 menos ms, multiplico por 1 aqui de baixo, vai continuar a mesma coisa. Ou seja, jogo menos 2 para cá, eu vou chegar à conclusão que o ms é igual a 3. Ou seja, o coeficiente angular da minha reta S pode ser igual a 3. Ou, se eu for trabalhar com menos 1 aqui, eu vou chegar ao resultado de, ó, multiplica isso aqui por menos 1, vai ficar esse resultado aqui, o outro permanece igual aqui, esse aqui multiplicar por esse menos 1, né? Eu vou ter isso aqui, o menos 1, 1 vezes menos 1, vai dar menos 1. E menos 2 ms vezes menos 1, que vai dar mais 2 ms. E aqui vai continuar igual, né? Então, eu cheguei que o coeficiente angular pode ser também menos 1/3. Agora, eu vou calcular o coeficiente, eu vou calcular agora a reta, tá? A reta não, a equação dessa reta S, que é o quê? Uma reta eu posso calcular como? Y igual a x mais b, é a estrutura da equação do primeiro grau de uma reta. Então, o a é o coeficiente angular. Pronto, eu já calculei ele aqui, ó, 3. Então, joga ele aqui, né? O valor b é onde essa minha reta vai cortar o eixo y, como ele falou que passa bem
na origem do plano cartesiano, ele vai cortar o eixo y no ponto B. Então aqui vai ser 0. Então pronto. Isso aqui zerou, vai ficar o quê? Y igual a 3x. Ou também, se o meu coeficiente angular for menos 1, a mesma coisa. O vai cortar, continua cortando no 0, só que o meu coeficiente angular vai ser menos 1/3. Então ficou assim. Pronto. Próximo assunto é paralelismo e perpendicularidade entre retas. Alguns livros chamam isso aqui, ou alguns autores chamam de posições relativas entre duas retas. Então tem essa reta aqui e essa reta aqui. Então o coeficiente angular, esse n aqui a gente chama de coeficiente linear. Tá? Então o coeficiente angular ele vai indicar a inclinação dessa reta, tá bom? E o coeficiente linear ele indica onde corta o eixo y. Pronto. Então tem essa situação aqui, retas paralelas. Tem a reta R e a reta S, certo? Elas são distintas, separadas uma da outra, tá? E eu tenho quando duas retas, uma está bem em cima da outra. Aí no caso, quando as retas são paralelas, independente de estar distintas ou coincidentes, o coeficiente angular das duas é o mesmo, tá? Se eu tenho duas retas paralelas, tá? O coeficiente angular, a inclinação das duas em relação ao eixo x é o mesmo. O que vai modificar o quê? O ponto onde corta o eixo y que vai ficar diferente, tá? Mas a inclinação é a mesma. Por isso que o M1 tem que ser igual o M de uma tem que ser igual ao M da outra. Ou seja, esse aqui tem que ser igual a esse aqui, ó. Agora esses dois aqui pode ser diferente. Indica que elas vão cortar o eixo y em pontos diferentes. Ou seja, vai estar separado uma da outra, distinta. Agora quando são coincidentes, tudo tem que ser igual. Tanto o M de uma tem que ser igual ao M da outra, e o N também tem que ser igual, que aí ela vai cortar também no mesmo ponto, o eixo Y. Aí a gente diz que as duas são coincidentes, elas estão em cima da outra. Tá? Então, olha só, quando as retas são paralelas, apenas paralelas, separadas, distintas uma da outra, você tem, por exemplo, essa equação aqui, ó, 2x menos 5, a outra vai ser o quê? 2x mais 7, ou seja, o coeficiente angular dessa é igual a dessa, ou seja, indica que as duas têm a mesma inclinação. Tá? E quando elas são coincidentes, é quando ela tem, ó, são paralelas, ou seja, esse aqui é igual e aqui também é igual, vai cortar o eixo y no mesmo ponto, aí tem que ser idêntico à equação das duas retas, tá bom? Agora, pode acontecer das retas serem perpendiculares, que é isso aqui, ó, as duas vão ter ponto em comum, vão se cruzar e formando 90 graus entre a outra, tá? Quando isso acontece, você vai ter que você pega o coeficiente angular de uma reta, multiplica pelo coeficiente angular da outra reta. Se o resultado der menos 1, indica que elas são perpendiculares, certo? Ou você pode resolver dessa forma, por exemplo, ó, vou pegar o M2, passar dividindo aqui, eu vou chegar aqui em M1 é igual a menos 1 sobre M2. Ou seja, pega o coeficiente angular de uma reta, dessas duas, multiplica pelo coeficiente angular da outra reta aqui, pronto. Se der o resultado menos 1, significa que elas são paralelas. Por exemplo, essas duas aqui, ó. Y é igual a 2x menos 3 e y é igual a menos 1 sobre 2x mais 7. Eu vou pegar o coeficiente angular dessa 2, multiplicar por o coeficiente angular da outra. Se quiser pode até cancelar aqui. Ou então, 2 vezes menos 1, menos 2 sobre 2. Menos 2 sobre 2 vai dar menos 1. Ou seja, significa que essa reta dessa equação e essa outra reta dessa equação aqui, significa que as duas são perpendiculares. Bom, sobre posições entre retas, nós estamos comentando, eu vou resolver a atividade da página 63, questão número 1, que diz o seguinte: considere a reta R de equação igual a y igual a 3x mais 2, obtenha a equação da reta S paralela à reta R, que passa pelo ponto A igual a 2 e menos 4, ou seja, a coordenada do ponto A. Vamos lá, eu sei que o coeficiente angular dessa minha reta, eu preciso descobrir ele para eu poder jogar na minha equação da reta, a equação reduzida. Então, como que eu calculo? O seguinte, coeficiente angular é igual a y menos y0, ou seja, o y e o x aqui sempre vão aparecer na minha equação, e o y0 e o x0 vai ser uma coordenada de um ponto qualquer, tá? Então, vamos lá, que seria o ponto A, que seria o x0 e o y0, coordenada A. Então, eu vou substituir isso aqui, vai ficar, ó, coeficiente angular da minha reta, vou substituir aqui, ó, y menos y0, que é o menos 4, e x menos o x0, que é o 2. Então vai ficar o y menos y0, tá? Vou pegar o m aqui da reta S e multiplicar por isso aqui, vai ficar nessa estrutura, e agora eu vou substituir, ó, y menos o y0, que é menos 4, igual a 3, que é o coeficiente angular, multiplicado por x menos x0, que é 2.
Então vai ficar y mais 4 igual a 3x menos 6, ou seja, eu vou chegar nessa equação aqui. No questão número 2. Questão número 2, eu tenho aqui a equação de uma reta R que passa pelo ponto A, 5 e 8, né? E é perpendicular à reta S de equação S. Então ela está na forma geral, vou passar ela para a forma reduzida, né? O coeficiente angular que eu passar pela forma reduzida, eu tenho o coeficiente angular da reta S. Como ele disse que é perpendicular, então se eu pegar o coeficiente angular da reta R, se multiplicar pelo coeficiente angular da reta R, vai ter que ser igual a menos 1. Como eu tenho o coeficiente angular de uma, mas não tem da outra, pronto, eu encontro o coeficiente angular da reta R, que é menos 1 sobre 4. E agora, posso jogar nessa equação da reta R aqui, na mesma estrutura que eu joguei aqui, ó, da questão anterior, né? Calculando o coeficiente angular, né? Só que agora eu vou calcular a equação da reta R da questão número 2, né? Então vamos lá. Y menos Y0, ou seja, o ponto é esse aqui, 5 e 8. Então eu tenho, ó, o Y vale 8, o Y0 vale 8, o X0 vale 5, né? E o coeficiente angular dela eu acabei de descobrir aqui, que é menos 1 sobre 4. Pronto, joguei aqui, montei a estrutura. Como aqui deu uma fração, como é uma equação de fração, tirei o MMC de todo mundo, cancelei todas as bases, cheguei nessa equação aqui. Isso que é a equação na forma geral. Ele só pediu a equação, ele não falou que a equação tem que ser na forma reduzida, por isso que eu deixei assim. Caso você quer transformar para a forma reduzida, basta você isolar o Y. E por último, distância, o último assunto, distância entre um ponto e a reta. Ou seja, você vai ter um ponto, e a distância dele é até uma reta. Então o ponto vai ser uma coordenada, vou chamar de x0 e y0, e a equação é essa, ax mais by mais c igual a 0, na forma geral. A distância desse ponto até essa reta vai ser o quê? O A, certo? Que é isso aqui, da reta, que é o termo que multiplica o x da reta, mais by0, ou seja, o A da reta, x0 é o ponto aqui, a coordenada do ponto, by0, ou seja, da reta e do ponto, mais o c que é da reta, dividido por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, a ao quadrado mais b ao quadrado. Pronto, jogo nessa fórmula aqui, eu vou calcular a distância entre um ponto e a reta. Vamos lá. Atividade da página 68, número 1. Então eu tenho, ó, considera a equação, a reta que tem essa equação, e é calcular a distância dela até o ponto A, sendo o ponto A essa coordenada, A em menos 2. Então eu vou ter, ó, o A é 3, vezes o x0 que é 2, mais by0 vai ser o B que é menos 4, vezes o y que é menos 2, então tá aqui, mais o C que é 5, sobre raiz quadrada de A, que é 3 ao quadrado, mais o B que é o menos 4 ao quadrado. Então resolvendo isso aqui eu vou chegar, ó, em cima em módulo, tá? Então eu vou chegar em 19 sobre 5, módulo 19 é 19, vai dar 19 sobre 5, que é a distância desse ponto até essa reta, certo? Para finalizar, eu coloquei mais um exercício. Que é esse aqui, ó. Esse outro exercício aqui, que é a questão número 3 da mesma página aí, tarefa da última que eu resolvi para vocês aqui agora. Então vamos lá, essa questão número 3 diz o seguinte: qual deve ser o valor de m para que a distância do ponto A até essa reta aqui, ó, seja igual a 4. Então ele me deu a distância agora. Aí eu tenho aqui o A da reta 12 vezes o x0 do ponto menos 1, mais o B da reta, que é 5, vezes o y0 da coordenada, que é 3, mais o C, que é m. Então, no lugar do C vai ser o m. E aqui embaixo vai ser o A, que é 12 ao quadrado, mais o B, que é 5 ao quadrado. Aqui, ó. Pronto, resolvendo isso aqui, ó, aqui em cima vai ficar 3 mais m dentro do módulo, e embaixo raiz de 69, e a distância ele deu foi 4. Eu vou fazer o mesmo esquema. Por ser módulo, eu vou obter dois resultados, que é o quê?
vai chegar nisso aqui, 3 mais m dentro do módulo igual a 52, eu vou colocar o 52 positivo, 52 negativo. Resolvendo, eu tenho o m igual a 49, resolvendo aqui o 52 negativo, eu tenho que o m é igual a menos 55.